Essa noite eu vou estar falando sobre, começando, né, nossa campanha do projeto de vida, e eu quero estar falando um assunto que poucos de nós gostam de ouvir, mas é necessário. E o título é Projetando o Ano na von- nos moldes da vontade de Deus. Projetando o próximo ano nos moldes da vontade de Deus. Eu estava conversando com a minha esposa hoje e eu disse a ela que a primeira coisa que, para que nós venhamos a ter um ano realmente eh, de realizações, nós precisamos reconhecer que os nossos planos humanos, eles são falhos. Nós humanos, nós estamos sujeitos a falhas. E antes de nós clamarmos a Deus, antes de nós reivindicarmos algo diante de Deus, nós precisamos reconhecer quem nós somos e que os nossos planos eles podem falhar. Parece ser loucura isso, mas como que nós precisamos reconhecer primeiro antes de buscar a Deus? Nós temos buscado a Deus todo esse tempo, todos esses dias deste ano. Sim ou não? Levanta a mão quem está buscando a Deus aí todos os dias. Todos os dias nós buscamos. E eu quero te perguntar, seus planos têm sido realizados? Você tem conseguido realizar os seus planos, os seus sonhos? Se você não tem conseguido realizar os seus sonhos, então quer dizer que precisa ser feito algo diferente. Precisa se rever os seus planos, os seus sonhos. Nós precisamos ter sonhos realizáveis, que nós venhamos poder realizar esses sonhos. Vocês já ouviram, talvez, só nós precisamos, queridos, entender que quando nós ousarmos sonhar, nós precisamos sonhar algo possível. Porque entendam que os nossos planos, nossos sonhos, vai ser nós que vamos realizar. Deus ele vai fazer o impossível. Sim, Deus faz o possível. Nada é impossível para o Senhor. Mas todo sonho tem duas partes, a minha e a de Deus. Deus não vai fazer nada sozinho, queridos. Pode ver que na Bíblia, Deus nunca fez nada sozinho. Deus sempre chama o homem. Deus sempre chamou desde Adão. Deus criou a terra. Deus criou o céu. Deus criou tudo. Mas quem deu o nome para os animais? Quem foi encarregado de cuidar da terra? Foi Deus? Não foi, foi o homem. Deus não é um Deus egoísta. Nosso Deus, ele é um Deus que nos honra. Deus é um Deus que conta com a gente. Ele não quer que nós venhamos viver como inútil aqui nessa terra. Então, eu orando, eu falando com Deus, o Senhor me disse que há uma expressão bem comum no meio, não só dos crentes, mas no meio da humanidade. Como é que tu tá, pastor Omar? Como é que tu tá, bispo Omar? Eu tô bem, como Deus quer. Como Deus quer. Será mesmo que nós estamos como Deus quer? Será que o que nós estamos vivendo hoje é o que Deus quer de verdade?
Será que Deus sonhou para nós essa vida que nós vivemos? Seja sincero. Será que a situação que tu está vivendo hoje, realmente Deus queria que tu passasse isso? E aí o Espírito Santo falou comigo, ele disse, muitos estão atribuindo a sua vida de derrota a mim. Muitos estão apenas se contentando por viver. Estou vivo, tá bom. Mas será que Deus quer só vida? Jesus disse, eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. E eu te pergunto, se Jesus disse que ele veio, preste atenção, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Será que Jesus veio na tua vida? Será que Jesus permanece na tua vida? Se quando ele vem, ele traz vida e vida em abundância? Aonde Jesus está, a morte vai embora. Aonde Jesus está, a tristeza vai embora. Nós cantamos, que louvor lindo, William. Meu Deus. Ô, Megatona, muito obrigado. Acho que o outro ficou em casa. Eu reservo, ainda bem. Se eu ficar assim de lado, não vai parecer que ele tá sem um outro. Isso não é querer de Deus também. Então, meus irmãos, escute isso. Precisamos saber e entender e aceitar que os planos humanos podem falhar. Provérbios 14, 12. Diz assim, Provérbios 14, 12. Escute isso. Há caminhos que para o homem parece direito, mas ao cabo deles dá em caminho de morte. Escute agora o que eu vou te falar. Deus não tem compromisso em levar adiante os planos humanos que não estejam de acordo com a sua vontade, que é perfeita, agradável. Romanos 12, 1. A vontade de Deus é perfeita e é agradável. Então, se nós estamos vivendo uma vida que não está agradando ao Senhor, Ele não vai ter compromisso em satisfazer o desejo do nosso coração, em realizar, em fazer cumprir os nossos sonhos. Agora deixa eu te dizer algo mais, que agora que eu falei para vocês que eu ia falar algo que não... Abra comigo aí a tua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 6, e o versículo 16 a 19. É em cima disso que eu quero me deter um pouquinho agora. Provérbios, capítulo 6. Versículo 16 ao 19. Diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e os que semeiam discórdia entre os irmãos. Vamos lá. Será que nós não nos encaixamos em alguma dessas características? Será que nós não nos encaixamos em alguma delas? Olhos cheios de orgulho. Será que a gente não está sendo orgulhoso? O orgulhoso, ele
Uma das características do orgulhoso é que ele não aceita ajuda. O orgulhoso não reconhece seu erro. O orgulhoso não pede perdão. O orgulhoso pensa que ele merece ser tratado bem. Mas ele não reconhece que a pessoa precisa também, que está na sua frente, precisa também ser tratada bem ou tenha respeito. O orgulhoso nunca erra aos seus olhos, ao seu entendimento. O orgulhoso, ele diz, eu não preciso disso. Ah, eu já sei, bispo. O orgulhoso pensa que os outros precisam entender ele. O orgulhoso, se os outros não entendem ele, ele vai embora. Porque o orgulho não deixa ele reconhecer. O orgulho não deixa ele descer ao seu lugar. O orgulho coloca ele acima de tudo e de todos. Será que nós não estamos sendo, os nossos olhos não estão, mas não é bem assim que esse pastorzinho está falando. O que tem a ver isso com o meu projeto de vida? Claro que se eu projetar e eu trabalhar, eu vou conseguir. Claro, se eu pegar e fazer uma meta, eu vou conseguir. Será mesmo? Será mesmo? Será que se tu fizer uma meta, fazer um plano, um projeto no teu papel e não viver uma vida reta diante de Deus, será que você vai alcançar esse sonho? Será que você vai alcançar, vai concluir essa meta até o final do ano? O Senhor me falava algo muito interessante. Ninguém corre atrás do sonho triste. Não é verdade, bispo? Tu sonhou com morte, tu não vai correr atrás da morte. Tu vai lutar contra a morte. Mas se tu sonha com coisa boa, tu vai atrás. Se tu sonha com coisas que vai te fazer feliz, tu vai atrás. E algo que me chamou muita atenção nessa noite, e o Senhor testificou essa palavra em mim. Vocês viram que as crianças estavam tudo ali. Tudo aqui. Tava meio que folheando, mas estava ali. Daqui a pouco as meninas da dança precisaram daquele espaço. E eu olhando eles saindo dali, e tinha 2 pitoquinhos. E os pitoquinhos ou queriam estar com o pai tocando, ou com a mãe adorando. E me queimou o coração de verdade, gente. Por ver vocês cumprindo a vontade de Deus. E eu sonhei em ser um povo para poder pegar os 2 no colo e ficar com os 2 e não deixar que vocês saíssem daquilo que vocês estavam fazendo. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Uma das primeiras coisas que buscar o reino de Deus, queridos, é servir as pessoas. É servir as pessoas. Para que elas possam também encontrar o reino de Deus. Para que elas também possam acessar o reino de Deus. Esse é o meu papel e o teu papel. Nós precisamos entender que buscar o reino de Deus, querido, é fazer o que Jesus fez. É abrir mão da sua vida. Para quê? Para que muitos pudessem acessar o reino de Deus. Que muitos pudessem encontrar o Pai. Ele abriu mão, quem sabe, de horas de adoração, de louvor. Horas de sono. Para quê? Porque eu e você hoje pudéssemos dormir descansado. Deito, em paz, levanto. Porque eu sei que o Senhor cuida de mim.
Eu tenho essa certeza. Sabe por quê? Porque o meu pai, enquanto estava vivo, ele cuidava de mim. E eu sou pai, e eu cuido dos meus filhos. Quanto mais Deus, que é perfeito. Quanto mais Deus vai cuidar de mim. Mas para que eu entendesse isso, escute isso. Para que eu entendesse isso, alguém precisou fazer um sacrifício. Não simplesmente de morrer na cruz. Não, não foi o suficiente ele morrer na cruz. Não foi o suficiente ele ressuscitar. Não foi o suficiente ele subir ao céu. Para que eu entendesse, eu chego a me arrepiar, para que eu entendesse o amor de Deus. Mas sabe o que precisava ainda? O Espírito Santo descer, porque é Ele quem revela o amor de Deus. Isso eu preciso entender, isso você precisa entender. Que não basta saber que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Não basta você saber que Ele verteu o sangue na cruz. Não basta saber que Ele abriu mão da vida dele para mim, por mim. Mas eu preciso entender que eu preciso do Espírito Santo, que vai me revelar a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo projetos, mas sem a inspiração divina, sem entendimento. Eclesiastes capítulo 5 fala que se nós falar muito, poderemos falar palavras tortas, nécias. Mas o nosso trabalho produz sonhos. O nosso sonho concebe, o nosso sono concebe os sonhos. E o nosso trabalho produz eles. O nosso trabalho realiza os sonhos. E se nós temos o desejo, queridos, de ter uma igreja grande, eu tenho sonho de ver a Rio de Deus enorme aqui nesse bairro, a ponto das famílias quererem congregar aqui, a ponto de nós sermos igual, ou parecido, ou melhor, ou maior que a igreja lá, aquela que a senhora foi. Isso é possível. Mas sabe quando isso vai se tornar possível? A seara é grande. São Paulo, 6 vezes. A seara é grande. São Paulo, 6 vezes diz. Sabe quando a Rio de Deus vai se tornar grande? Quando os que já estão nela amar ela de coração. Quando os que já estão dentro dela olhar uma criança e olhar para sua mãe, olhar para o seu pai e ver, mas espera aí, eles precisam buscar Deus. E eu estava com a Mari no colo e ainda assim eu estava adorando a Deus. Isso que é muito tremendo. Sabe por quê? Porque nós cantamos que nós estávamos num ambiente de glória. Então, não faz diferença no ambiente de glória se eu estou com uma criança no colo, se tem uma criança correndo, se tem uma criança gritando, se tem uma criança chorando, não interessa, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quem são esses adoradores que olham para uma criança e não dizem, meu Deus do céu, cadê o pai dessa criança? Não! Glória a Deus que aqui tem criança, manda mais crianças, Senhor. Sabe por quê? Porque eles vão crescer, e se eles crescerem na Tua presença, eles irão transformar esse bairro, eles vão transformar essa cidade, eles vão transformar esse país. Mas para que isso aconteça, queridos, eu e você precisamos voltar para dentro da palavra, voltar para dentro da Bíblia, procurar os exemplos bíblicos, como que viviam os primeiros cristãos. Eles tinham tudo em comum. Não era mais o meu filho, era o nosso filho, ele era o filho da nossa família, nós somos uma família. Eles eram uma família. Eles tinham tudo em comum. Eles partiam pão de em casa, ninguém ficava com fome. Eles levavam pão.
Eles levavam alimento um para o outro. Mas sabe como que eles conseguiram ser assim? Quando o Espírito Santo desceu. Antes do Espírito Santo eles não faziam isso. Não tem relato, pelo menos antes do Espírito Santo, não tem relato que eles se reuniam de casa em casa. Tem relato que eles se reuniam no templo. Eu vou falar algo para vocês que não está na Bíblia, mas eu fiquei imaginando hoje tarde. Isso é uma... Eu acho que eles eram até bem religiosos. Mesmo Jesus tendo vindo morar entre eles 3 anos, habitando entre eles e fazendo os milagres e convivendo com Jesus, ainda assim eles continuaram sendo religiosos. Mas aí o Espírito Santo ele vem e ele começa a quebrar com as divisões, começa a quebrar com as raízes da religião. E um dos primeiros a ser quebrado é Pedro. Pedro ele era muito religioso. Tanto é que Deus teve que dar um sonho para ele. Alimentos, animais. E disse o quê? Pedro, mata e come. Pedro não pode tornar impuro aquilo que Deus já purificou. Pedro ele é religioso. E aí o Espírito Santo vem e quebra a religião de Pedro. E ele começa a anunciar o Evangelho para os gentios. Só anuncia o Evangelho, que ele discute isso. Só tem condições de anunciar o Evangelho para os gentios, ou seja, para aqueles que não conhecem a Cristo. Quem tem o amor de Deus latente no seu coração. Quem o amor de Deus queima no seu coração, esse não consegue ficar quieto. Esse não consegue ficar parado em meio a uma situação, uma dificuldade. E o Espírito Santo falou, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para a vida de alguns. Eu preciso voltar a ser o amigo deles, ou o melhor amigo deles. Lembra que Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Mas nós queremos fazer muito. E aí nós cansamos. Porque tudo que fizemos, precisamos de reconhecimento. Não é verdade? Ah, também ninguém me valoriza. Ninguém olha o que eu estou fazendo. Quando uma pessoa pensa assim, que precisa ser valorizada, reconhecida, e o Espírito Santo para dela. Porque tudo que nós fizemos, queridos, não tem nada a ver com a gente. Nós fizemos por Ele, e para Ele, e por causa dEle. Jesus Cristo. O único que precisa ser reconhecido, o único que precisa de honra e glória é Ele. Quem sou eu? Não é você. Eu não preciso ser reconhecido pela Andréia. Eu não preciso. Eu preciso ser reconhecido por Deus. Por Deus. Se Deus olhar para mim, e Ele me vê como um servo bom e fiel, naquele dia Ele vai dizer, pode entrar. Entra no gozo do seu Senhor. Mas se eu não for um servo bom e fiel, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Ser um servo bom e fiel, que ele não é simplesmente dar o dízimo, ofertar, não faltar. Isso faz parte, sim, faz muita parte. Uma boa parte da tua vida é isso, mas não é tudo. Vocês lembram dos fariseus com Jesus? Mateus 23, vai conversar com eles e eles dizem, olha, usamos o dízimo do cominho, da hortelã.
E o que Jesus diz para eles? Vocês não amam o Pai de vocês. Vocês não amam. Que bom para vocês que vocês dão o dízimo. Mas também vocês não podem esquecer das outras coisas da vida. Vocês não podem esquecer do amor. Você não pode esquecer de caminhar junto. A vontade de Deus é que caminha junto. Antes eu estava cantando um louvor ali. É bem louco assim o que eu vi assim. Ele tenta imaginar comigo. Eu imaginei, eu com meus olhos fechados, daqui a pouco eu comecei a ver uns carros pendurados, umas casas penduradas, até filhos pendurados. Meu Deus, o que é isso aí? O Senhor me disse que esse é o sonho de alguns aqui dentro. Esse é o sonho de alguns aqui dentro. Por quê? Querem começar os sonhos de cima. Querem começar os sonhos de cima, querido. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é a pedra angular. Ele é o alicerce. E o alicerce se coloca onde? No ar? Não, se coloca na terra. Então o meu sonho é construído de baixo para cima. De baixo para cima. Tijolo após tijolo. Não podemos transferir para o Senhor os nossos sonhos. Não podemos pegar e dizer, Senhor, aqui, o Senhor que me deu esse sonho te vira. Não. Não. Nós precisamos crer no Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Mas muitas vezes nós temos sonhos de famílias restauradas, famílias estruturadas. Mas será que nós não estamos com alguma dessas falhas de caráter em nossa vida? Será, queridos, que nós não estamos sendo, a nossa língua não é mentirosa? Será que nós não estamos mentindo? Não, uma mentirinha. Nada a ver uma mentirinha. Nada a ver, né? Mentir. Dizer que não faz e faz. Nada a ver. Ninguém vai descobrir mesmo. Nada a ver eu pegar e fazer só um pouquinho que o cara está dizendo ali só para agradar. Ninguém vai saber mesmo. E aí o que nós estamos fazendo? Nós temos sonhos. Temos uma meta diante de Deus. E por que nós não conseguimos alcançar? Oramos pela nossa família, mas os nossos lábios, a nossa língua muitas vezes profere mentira. A nossa língua muitas vezes, em vez de abençoar, nós estamos amaldiçoando. Quer ver uma mentira que todo crente, um dia ou outro, ele me fala? Eu creio em Deus. O que é isso, pastor? Eu creio de verdade, é mesmo? Então por que muitas vezes não deixa Deus agir? Por que muitas vezes tu quer tirar o lugar de Deus? Por que muitas vezes tu diz que tu crê em Deus, que Ele é o Senhor da tua vida, mas tu ainda continua fazendo o que tu quer? Então, tuas palavras é mentirosa. Porque você não crê em Deus assim, tanto assim. Pastor, mas isso é muito chato o que tu está falando. Estou falando Bíblia. Se tu crê de verdade, então tu descansa dele. Se tu crê de verdade, então tu vai fazer o que ele está te dizendo. Se tu crê de verdade que Deus é o Senhor da tua vida, então deixa Ele resplandecer a luz dele de dentro de ti.
Sabe que muitas vezes eu prego para mim. Essa semana foi uma semana bem desafiadora para mim no meu trabalho. Muitas pessoas problemáticas entraram no meu carro. Muitas. Muitas. Teve umas até que eu me assustei. Fiquei calado. Umas eu queria falar e o Senhor não permitiu. E algumas eu orei com elas. Falei do amor de Deus, velho. Algumas choraram dentro do carro. Algumas olharam para mim e me pediram ajuda. Teve uma que eu falei do amor de Deus para ela e para a mãe dela. Que ela quis que eu levasse ela de novo. Ela disse, olha, tal dia eu vou ter que ir para Porto Alegre. Tu leva a gente? Se eu levo? Eu levo. Mas por que, gente? Porque eu não... Tem algumas vezes que eu sou que nem vocês. Muitas vezes eu digo que eu creio em Deus. Mas na hora de demonstrar isso de verdade, as minhas palavras são mentirosas. Que eu ajo isso muitas vezes. Eu ajo muitas vezes com medo de dar errado. Olha só, gente. Eu sei que vocês fazem isso também. Cuidado para você não cair nesse erro. Querer ajudar Deus. Achar que Deus vai chegar atrasado. Ah, mas eu preciso para amanhã. Amanhã não chegou. E daí tu vai abrir mão de algo que tu precisa fazer. Vai fazer algo que só amanhã vai acontecer. Já aconteceu isso com vocês? Parece que o amanhã é hoje. Parece que o nosso dia não tem mais 24 horas, parece que tem só 12. Não, se eu não conseguir hoje, porque eu tenho que ter uma folguinha, né? Vai que Deus falha. Vai que Deus não faz. Né? Aí, ó, viu? A pressa é inimiga de Deus. É uma verdade. Pense nisso. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber e entender é que os nossos planos podem falhar. A segunda, que nós precisamos fazer projetos possíveis. Eclesiastes 5, 2-5. Terceiro, o que é possível pertence a nós. Eclesiastes 9:10. Quarto, o que é impossível pertence a Deus. Quinto, conheça os planos de Deus para a sua vida. Jeremias 29:11-13. Para que o nosso ano seja um ano abençoado, para que o nosso ano seja um ano próspero, nós precisamos conhecer os planos de Deus. Sabe, eu vou dizer para vocês o que muitas vezes nós, cristãos, queremos. Nós queremos vir para um culto e nós queremos sair daquele culto com a resposta completa. Até a cor do carro, o tamanho da casa, o local do terreno. Isso tudo, queridos, é possível ser revelado. Mas quando nós buscamos a Deus no secreto, buscar-me-eis e me achareis quando eu buscar de todo o vosso coração. Sabe, quando nós buscarmos a Deus, queridos, nós vamos começar
a obter as revelações dele. Às vezes meus filhos, o meu filho, principalmente o Israel, ele é bem curioso, nós estamos conversando uma coisa, o André, e o que, pai? O que, mãe? E tem umas coisas lá pra falar pra ele, porque ele é muito sincero. Demais até. Esse dia ele deixou a Gabriela em maus lençóis. Porque ele escuta umas conversas da gente e fala. Quando nós nos achegamos diante de Deus, queridos, a que o senhor pensa a esse respeito? O que o senhor pensa nessa situação? Ele revela. Ele revela. Mas não é pedir assim, o que o senhor pensa da dona Nivalda? O que o senhor pensa do pastor Nilci? Deus não gosta de fofoca. Deus não é fofoqueiro. Peças da sua vida. Da sua vida. Queridos, escute isso. Estamos começando o nosso projeto de vida hoje. Mas para que você tenha um projeto de vida bem sucedido, você precisa o quê? Avaliar o que não deu certo esse ano. Por que eu não consegui? Por que eu não consegui alcançar o que eu projetei, o que eu sonhei para esse ano? Por quê? O que aconteceu? Será que era possível? Por exemplo, o sonho da casa própria que não tem casa. Isso não é sonho para um ano. Isso é sonho a longo prazo. O que a gente precisa fazer? Nos organizar. Muitas vezes queremos comprar tantas coisas, mas não conseguimos honrar ainda com aquilo que nós já compramos. E aí projetamos comprar tantas coisas, mas temos dívidas. Aí esse projeto que você vai fazer para esse próximo ano não vai prosperar. Primeiro você precisa colocar em ordem a sua casa. Primeiro você precisa colocar em ordem as bagunças que está para trás. Quem sabe você faça isso nessa noite. Prioriza isso. Deus, eu tenho tantos sonhos, mas o primeiro que eu vou colocar é regularizar o meu nome, é pagar minhas dívidas. Sabe? Quantos têm sonhos enormes de trazer familiares para a igreja? Eu tenho sonhos de trazer minha família de volta para a igreja. Mas para que eu possa trazer minha família de volta para a igreja, sabe o que eu preciso fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu preciso me importar com aqueles que já estão na casa. Você precisa se importar com os que já estão aqui. Se você se importar com os que estão aqui, Deus vai acrescentar. Deus vai... Ué, Senhor de ligar, mas Jesus de poder não foi do céu. Tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não. Sai, Satanás. Sabe, gente, o reino de Deus, ele não é só espiritual. O reino de Deus também é físico. Escute isso. O reino de Deus, ele não é só espiritual. Não é você andar chapando, aleluia, xarabadá. Não. Isso também faz parte, aliás, isso é boa parte. Mas o reino de Deus está no meio de vós, está dentro de vós. O reino de Deus anda pela rua. O reino de Deus anda pedindo socorro. O reino de Deus precisa ser cuidado. Entenda isso, você faz parte do reino de Deus. O seu irmão que está do lado faz parte do reino de Deus.